Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos gravando mais um vídeo para falarmos da palavra de Deus, porque é o nosso alimento cotidiano que devemos ter esse hábito de sempre estar lendo a palavra de Deus, sempre estar meditando na palavra de Deus, como diz a sua palavra. Crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Gostaria de ler um texto, meus amados irmãos, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia que eu vou usar hoje é Nova Bíblia Viva, né? Então, os irmãos vão ver um pouco da diferença nas demais que nós estamos acostumados a ler nas versões, mas quero ler nessa versão hoje, meus amados irmãos. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária da oração às 3 horas. Quando ele se aproximava, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pelas ruas e ser colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhe esmola. Os dois olharam bem para ele. Então disse Pedro: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata, nem tenho ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, ande. Amém? Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, ouvinte da Palavra de Deus, você que tem nos acompanhado nos vídeos que temos postados, trazendo ensinamento, trazendo Palavra de Deus, um texto bastante conhecido, meus amados irmãos, mas que o Espírito Santo, ele me levou a uma grande revelação desta palavra. E eu queria compactuar com você, que é inscrito no nosso canal, que acompanha nossos vídeos. A palavra de Deus, ela é riquíssima em detalhes. E eu posso dizer a você que Deus vai falar contigo através deste vídeo. Nós vamos ver que a Bíblia diz que Pedro e João, ele estava indo à casa de Deus para orar. Aqui já vemos que o crente, o servo de Deus, ele tem que ir orar. Tem que ir ao templo, tem que ir buscar. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 9. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-á. E aquele que busca, achará. Então, o crente ele tem que buscar. O crente ele tem que participar dos cultos, das orações, das doutrinas, das escolas bíblicas dominicais. Então, Pedro e João, ele subia ao templo para orar. Ele tinha essa liberdade de orar. E nós, meus amados irmãos, vivemos num país que nós temos essa liberdade de ir para a casa do Senhor. Quantos irmãos missionários aí no mundo
que sofre por não ter condições de estar indo ao templo para orar. Quantos irmãos sofrem por não poder também adorar a Deus no templo? Muitos têm que adorar em suas casas, e como era antigamente, em cavernas, escondidos, para não ser pegos e mortos. Mas nós não devemos perder esta oportunidade, porque nosso país dá esse direito de estarmos adorando ao Senhor, irmos ao templo. Bem verdade, passamos um tempo de pandemia, estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas não impede de nós também irmos ao templo adorar. Lógico, com aquelas certos cuidados, restrições, mas temos que ir ao templo buscar o Senhor. Continuando. Quando eles se aproximaram, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pelas ruas e ser colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era seu costume todos os dias. Veja, meus amados irmãos, eles observaram um homem que todos os dias era colocado de frente à porta chamada Formosa para pedir esmola. O Espírito Santo me revela aqui que quantos, meus amados irmãos, quantos têm ficado de fora? Quantos têm ficado de fora da igreja? Têm ficado só na porta da igreja, mas não têm entrado? Quantos, meus amados irmãos, são chamados para entrar na igreja, para adorar ao Senhor, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e por tradições, aquele homem ele já vivia uma tradição, irmão. E tem uma tradição aí no mundo que as pessoas dizem: eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Mas não bem assim. Você e eu nascemos no pecado, mas através do sangue de Cristo, glória a Deus, nós somos salvos e remidos. E hoje nós temos a ousadia de entrar no templo do Senhor e adorá-lo, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então aquele homem era colocado ali no templo, na porta do templo. Aquele homem estava acostumado com aquela situação. Aquele homem estava acostumado com aquelas migalhas que estava recebendo. Mas o texto vai nos falar, glória a Deus, que a verdadeira bênção não está na porta. A verdadeira bênção não está nas pratas e no ouro ou nas migalhas que você quer receber nas portas. A verdadeira bênção está depois da porta. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Enquanto aquele homem estava ali na porta, ele só recebia desprezo, injúria. Muitas pessoas o repreendiam por estar ali. Muitas pessoas não desejavam que ele estivesse ali. Muitas pessoas agiam de diferença com ele. Mas o texto da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, me diz que naquele dia, homens que estavam indo adorar, homem que estava indo buscar a presença de Deus, por isso eu digo, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ele realiza através de nós grandes milagres, grandes feitos, porque Deus ele precisa de vasos para ser utilizado. Por isso que Isaías, ele diz: envia a mim, me coloca, me envia, me manda fazer a tua vontade. E a Bíblia nos vai dizendo, meus amados irmãos, quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu uma esmola. Aquele homem pediu uma esmola. Aquele homem pediu uma migalha. E quantos, meus amados irmãos, você encontra pela rua e tem pedido migalhas, tem pedido algo,
mas você pode dar o maior. Nós somos chamados para dar o maior e o melhor. Ah, irmão Valdir, o que é o melhor, o que é o maior? É a palavra de Deus. É o reino de Deus. É apresentar a Ele o reino de Deus. O reino, glória a Deus, que é eterno. O reino, aleluia, que é dono do ouro, que é dono da prata. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que os dois pararam, olharam bem para ele. Então Pedro disse, olha para nós. Pedro disse, levanta a cabeça, rapaz. Olha para nós. Talvez, glória a Deus, as pessoas têm baixado a cabeça devido à situação, devido à condição que se encontra. O pecado, a vergonha tem feito você baixar a cabeça e desanimar. Mas Pedro disse, olha para nós. E quando aquele homem, ele olha para Pedro, a Bíblia diz que o coxo prestou atenção neles, esperando receber alguma esmola. Mas Pedro disse, versículo 6, não tenho prata, nem tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu te digo, ande. Pedro disse, olha, hoje eu não tenho prata, hoje eu não tenho ouro, mas coxo, eu quero contar uma história a você. Eu estava assim com você. Depois de uma noite, um mar, buscando pescar peixes para alimentar a minha família, para alimentar o nosso povo, para vender, para o nosso sustento. Depois de uma noite todinha, nós, coxos, não apanhamos nada. Não apanhamos nada. Estava lavando as nossas redes. Nós não tinha prata também, não tinha ouro. Estava imaginando como vai ser. Pois nada conseguimos. Não conseguimos alimento, não conseguimos sustentos. E como é que vai ser ao voltar para casa? Mas, coxo, houve algo diferente naquele dia. Naquele dia, um homem chamado Jesus de Nazaré, ele vinha e com ele uma grande multidão. Enquanto nós lavávamos a rede, ele ensinava e nós prestávamos atenção. E de repente, aquele homem, Jesus de Nazaré, ele entrou no meu barco e a história daí começou a mudar. Sabe, coxo? Sabe você que está ouvindo esse vídeo? Quando Jesus entra no barco, a história é mudada. Quando Jesus entra na causa, a história é mudada. Porque ele entra no meu barco. Pedro falando para aquele coxo. Ele entra no meu barco e diz, mais um pouquinho. E continua ensinando e eu só observando e olhando para ele. E quando ele terminou, coxo, de ensinar, ele disse, lança a vossa rede. E eu disse a Jesus de Nazaré, passamos a noite todinha e nada apanhamos. Agora tem uma coisa, porque tu mandas, porque tu entraste no meu barco, e porque tu mandas com autoridade, eu vou lançar a rede. E naquele momento, coxo, eu lancei a rede.
E a rede, ela não se rompeu, mas veio cheia de vários peixes. E foi preciso pedir ajuda dos demais. E quando descemos daquele barco, poxa, o Jesus, ele me fez um convite especial. Ele me chamou agora para caminhar com ele, para pescar outros peixes. É por isso, coxo, que eu digo a você, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus de Nazareno, aquele que entrou no meu barco, aquele que me deu peixe, aquele que me chamou para dar esse testemunho a você, eu te digo, ande. Deixe ele entrar no seu barco. Oh, aleluia. Deixe o Espírito Santo entrar no seu barco. E neste dia, meus amados irmãos, você que me ouve, o Espírito Santo me diz, eu preciso entrar no teu barco urgentemente. Eu preciso, aleluia, glória a Deus, restaurar a tua adoração. Eu preciso colocar você lá dentro. Você não foi chamado para morrer em tradições do passado. Você não foi chamado para se acomodar, dizer aqui não, aqui tá bom. Não, você foi chamado para adorar o Senhor lá no templo. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que ele, aleluia, glória a Deus, ficou de pé. Ele se levantou, deu um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Jesus, nesta manhã, te diz, vem, entre no pátio, louvando, glorificando. Eu quero fazer essa transformação. Porque, vamos analisar. Lá em Jeremias, Deus, ele diz a Jeremias, desce a casa do oleiro e observa lá. Jeremias começou a observar, aquele vaso quebrou, mas o oleiro não jogou fora aquele barro. Mas daquele mesmo barro, ele pegou e moldou e fez um vaso melhor. Ou seja, transformou. Jesus disse, eu não te joguei fora, eu quero te transformar. Você ainda é vaso. Glória a Deus. Pega esta palavra. Você ainda é vaso. Jesus também, lá em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Jesus quer transformar. Jesus pegou aquele coxo que estava ali no templo chamado, na porta do templo chamado Formosa, que todo dia era colocado ali e era esquecido. Só vinha recolher mais tarde. Ele passava o dia todo ali, no sol, sendo humilhado, maltratado, esquecido, repudiado. Mas Jesus enviou Pedro e João para mudar também a história do coxo. E eu quero, nesta manhã, te dizer, Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer te ver de novo lá dentro. Que foi para isso que você foi criado, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para dizer o quanto Ele é bom e quanto Ele é maravilhoso. Adora o Senhor, glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor, porque Ele é fiel para contigo. O coxo se levantou e começou a andar e pular e louvar o Senhor. Tão grande era a alegria de poder finalmente desfrutar da graça de Deus lá no templo. Meus amados irmãos,
você que nos ouve, saia dessa posição. Entre no tempo. Jesus quer te transformar. O melhor para você está lá onde Jesus te escolheu. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.